Então vamos lá. Vamos entrar agora no ponto que a maioria da galera queria ver, que é o ponto de como é que cada um faz a alimentação, certo? Começando com o Jorge, do Brasil Rapid. Vamos lá. Beleza. Esse aqui eu tirei o. Só para fazer uma ressalva na questão do Jorge, ele tem um nível acima, tá? Ele tem um nível acima que são os filhotes, muito filhotinhos. Tá? Assim, tipo assim, as duas primeiras alimentações dos bichinhos. E aí eu não trouxe porque é presa viva, tal, tem um lancezinho, e depois aqui todo mundo com presa batida, e que normalmente é quando vai chegar na casa de vocês. Na verdade, vai chegar até um pouquinho depois. Então, o que que o Jorge faz? Para animais filhotes, ele alimenta eles a cada 7 dias, tá? Então é uma vez por semana, variando entre 15% e 20% do peso do animal, né? Então, se a cobra pesa lá, cara, não vou fazer a conta de cabeça agora. A matemática é simples, só tem adulto aqui. O bicho pesa X gramas, ele alimenta com 15% do peso que o bicho come. Pronto, a cada 7 dias. E é assim que ele faz. Para as BCCs, a partir do quinto mês, tá? E aí ele vai levando isso aí, cara, até o quinto mês, tá? E vai brincando ali dentro com esse rangezinho de presas, tá? Pô, mas aí eu não tenho o rato que pesa exatamente a quantidade. Você pode dar dois. Inclusive, uma dúvida de uma das pessoas que está aqui é, cara, como é que eu faço para dar dois ratos? Vou passar como é que eu faço. Eu uso a técnica do trenzinho. A técnica do trenzinho é a seguinte: você vai dar o primeiro rato para a cobra comer. Ela vai pegar o primeiro rato. Quando ela estiver quase terminando de engolir o primeiro rato, sabe aquela esticada final para o rabo entrar? Aquela esticada final da cauda, assim, quando ela dá a esticada, você vai vir devagarinho com a cabeça do rato já embicada e vai só encostar, para que ela automaticamente sinta que tem uma próxima coisa entrando e aí ela vai começar a engolir e vai continuar. Pô, mas aí são 3 ratos, cara, bota um vagão novo. Quando tiver quase no final, bota o terceiro, que vai ser bem rápido e o bicho não vai parar de comer. Salvo se você já fez isso e por algum motivo o bicho parou de comer e aí deu um problema gigantesco. Eu dificilmente, na verdade, eu não me lembro de ter nunca visto isso acontecer, mas pode ser que aconteça, porque nada é impossível. Mas essa é a ideia, tá? Vai no trenzinho que você vai andar bem. E também é melhor você reduzir o tamanho da porção do que entregar tudo de uma vez só, né? Então, se o bicho tem que comer 100 gramas, é melhor que ele coma dois animais de 50 gramas do que ele coma um bichão de 100 gramas. Ah, mas tem problema dele comer um bichão de 100 gramas? Ah, não. Teu bicho tá com a saúde boa, é legal, então isso aqui não, não tem problema. Mas estudos dizem que metaboliza muito melhor as porções menores. No processo de digestão, é melhor assim, tá? Então, a BCC, a partir de 5 meses, ele começa a alimentar a cada 12 dias, né, entre 10 e 12 dias, mantém 15 e 20%. Você vai ver que a proporção é sempre a mesma, 15 e 20%. As epícrates, elas têm um metabolismo mais alto. Ali está escrito 209 dias, mas foi um erro de digitação. É bom que não está aqui, ó, dá até para consertar aqui. Se ninguém tirou foto, pronto, ninguém viu mais, já era. É de 8 a 9 dias. Ele dá uma diminuída nisso, tá? Ele bota um pouco mais para mais curto esse intervalo, porque elas são mais gulosas e têm um metabolismo mais rápido. E os animais adultos, ele alimenta entre 15 e 21 dias, de 10 a 20% por alimentação. Poxa, mas como é que você decide quando é 10 e quando é 20%? Levando em consideração tudo aquilo que eu falei. Você olha para o bicho, vê se o bicho está com cara de gordo, vê a época do ano, vê a temperatura, tá perto de cruzar, não tá, o bicho está acumulando, não tá, tá parado, tá andando. Leva em consideração qual é o teu objetivo nisso tudo, leve em consideração tudo isso e trabalha dentro desse range de alimentação. Poxa, mas eu queria que a minha BCC crescesse menos. Tá, cara, então mantém ali de 10, 15% a cada 10, 12 dias, dá uma reduzida, trabalha com a faixa mais baixa, entende o metabolismo dela, tá? Acho que é bobeira a gente fazer isso, que a gente não é criador comercial, então não tem porquê a gente botar o bicho comendo menos, mas enfim, pode fazer numa boa, sabe? Que não vai atrapalhar em nada. Essa aqui é a opinião do Jorge, tá? Achei bem coerente com próximo do que todo mundo faz aqui, né? As únicas diferenças aqui que eu posso trazer, que normalmente o pessoal fala, é que normalmente é 15 dias.
de 15 em 15 dias. A gente tem na cabeça um negócio de 15 em 15 dias. E aí, quando a gente vê algo que é um pouco. Pô, mas de 8 em 8, de 12 em 12, que isso? Cara, de verdade, um dia, 2 dias, 3 dias a mais não vai fazer diferença pro bicho no curto prazo. Tá? Não vai fazer de verdade. Caraca, esqueci. Tem gente que morre, morre tudo. Era com 15 dias, eu, pô, dormi domingo, deu 16, e agora? Cara, dá comida pro bicho. Não morre por causa disso, tá? Não morre. Beleza, Michael lá nos Estados Unidos. O Michael tem uma parada muito legal. E aqui, o Michael, ele tem uma linha de raciocínio semelhante à linha de raciocínio que eu tenho. E que o Jorge também tem, tá? Porque ele cria bastante tempo. Mas ele traz muito mais para a questão de percentual, porque como ele é veterinário e tem essa questão de ter um criatório, e as pessoas costumam perguntar muito essa questão de percentual, então ele traz uma questão de percentual mais de fácil percepção. Ele bate muito no percentual. O Michael, ele tem uma questão muito mais de olhar para o bicho e conseguir interpretar pelo tamanho do bicho quanto é mais ou menos a quantidade de comida que o bicho está se alimentando. Então, como é que ele pensa? Isso é legal, tá? Como é que ele pensa? Os filhotes que ele vai vender, se liga nessa, os filhotes que ele vai botar para venda, ele alimenta a cada 21 dias, tá? Com animais, com neonatos, tá? E eles, os filhotes dele ficam muito pouco tempo com ele, tá? Então é com neonatos. E aí ele vai no meio que no olhômetro, ele dá uma quantidade certa que é em torno aí dos 15%, tá? Pela quantidade de ratos e tal. Estou trazendo para a gente poder tangibilizar, mas ele alimenta com intervalos de 21 dias. E uma quantidade sempre bem próxima do menor para o bicho dele não crescer muito rápido, porque é filhote, e os clientes dele querem filhote, e os bichos não esquentam muito com ele. Então ele, como tem um drive comercial, ele mantém mais o estoque de ratos dele para os bichos dele, da coleção dele, e não quer que os filhotes pequenos, que os filhotes de venda cresçam muito. Então ele segura um pouco os alimentos. Para os filhotes de consumo próprio dele, que ele precisa que cresçam rápido para reproduzir, ele alimenta com a mesma quantidade a cada 7 dias. Então, olha só, o percentual, né? Vamos dizer assim. Claro que ali não é a mesma quantidade, né? Tipo, se o cara dá 2 ratos de uma vez para a cobra a cada 21 dias, ele vai dar 2 ratos a cada uma semana, não. Ele baixa um pouco essa proporção, mas ele alimenta muito mais. Tá? O bicho com um intervalo muito maior para que o bicho tenha essa pressão de crescimento a cada 7 dias. Filhotinhos próprios dele. Quando os bichos dele são jovens, ele mantém entre 10 e 15 dias, naquela linha também de fazer o bicho crescer rápido. Se ele sente que o bicho digere muito, e aí o Michael é assim mesmo, tá, pessoal? Ele não tem percentuais de tamanho do bicho. Ele olha para o bicho e vê que vai dar um volume suficiente, dependendo da idade do bicho, e o bicho vai metabolizar aquilo e comeu, passou no trato, defecou, dá de novo. E os bichos, e no intervalo menor, para os bichos crescerem mais. Os jovens lá, vamos botar entre 10 e 15 dias, de 15 a 20%, mais ou menos em linha com o nosso aqui. Aí o bicho dele ficou grande e está na coleção dele para reprodução. As fêmeas adultas ele alimenta com um mercol large, que é um mercol grande, que é um mercolzão lá de 400 gramas, 300, 500 e poucas gramas. A gente sabe que tem uns que chegam até 600 gramas, mas o bicho já começa a ficar muito obeso, aquela história toda, mas são bichos grandes. Então ele alimenta a cada 15 dias, para que o bicho dele tenha lá, principalmente pensando em fêmea, tá, gente? Fêmea que vai reproduzir, qual é o lance da fêmea que vai reproduzir? Ela tem que gerar volume, ela tem que ficar meio gorduchinha, porque ela vai reproduzir. Então ela tem que estar pronta para, na hora que ela for ter os ovos, botar os ovos ou botar os filhotes dela, ela possa gerar esses embriões, ela tem uma reserva para poder queimar de gordura, para gerar esses animais novos, esses filhotes, para que os ovos não fiquem atrésicos e para que ela reproduza o máximo possível, porque, pô, é um criador comercial, então tem que dar bicho, e depois o bicho não pode morrer. Então, ele tem que se recuperar bem, então por isso tem uma questão de alimentação maior. Agora, se o nosso bicho não vai reproduzir, para que a gente vai superalimentar ele? Só para dar problema depois no futuro, tá? E aí, cuidado que as fêmeas são gulosas, porque elas têm o drive de reprodução, tá? Então, cuidado. A Macarena, por exemplo, se eu alimentar com eu acho que se eu alimentar a Macarena todo dia, ela come todo dia. Ela tá sempre com fome. Ela termina de comer 5 ratos. Eu bato no vidro, ela vem pegar o sexto, cara. Eu não alimento porque
eu sei que ela já está satisfeita, mas ela é gulosa. E os machos adultos dele lá, ele alimenta a cada 21 dias. Então, olha só, ele aumentou o espaço de alimentação e com os ratos adultos, small, que eles chamam, que são ratos menores e mais leves. Tá? Então, só para você ver, ele aumenta o espaço e diminui a comida. Por quê? Ele precisa de machos pequenos que ocupem menos espaço. Ele já colocou o bicho para reproduzir em 2 anos lá. Em 2 anos o bicho ficou adulto, reproduziu e teve filhote. A gente sabe que normalmente o pessoal espera um pouquinho mais, mas ele já teve lá. Principalmente macho, né? Entrou na fase, já está reproduzindo, já bota para reproduzir, porque a fêmea é onde está a maior preocupação nessa questão toda. Aqui vem um negócio legal, tá? Aqui tem um ourozinho, tá? Aqui tem mais um ourozinho. Colubrídeos. Lá na gringa, os gringos, os redneck lá, os gringos de verdade, eles alimentam os colubrídeos de 2 em 2 dias, com 15 a 20% do peso deles. Então, assim, dá comida vera mesmo, que ele daria a cada 15 dias e tal, ele dá de 2 em 2 dias. E é assim, comeu. Eu botei até ali se defecou, alimentou, mas o que a gente tinha combinado era comeu, cagou, alimentou. Cagou, alimentou. Botou, saiu, dá de novo. E é a cada 2 dias. A gente sabe que o metabolismo dos colibris é muito mais acelerado. Ele é um pouco mais conservador, ele alimenta de 3 em 3 dias. Tá? Ele dá 24 horas ali a mais para poder fazer essa alimentação. E aí drive galera de criadouro comercial para poder botar os bichos para jogo, tá? Para vender. Aqui a gente estava até falando, a gente fez um podcast com o Michael, na verdade foi um workshop na comunidade com o Michael, em que ele estava falando da Phyllodes baroni. E ele trouxe essas questões da baroni, que a baroni ela é um bicho que hoje em dia você não acha legalizada para comprar, mas que veio para o Brasil muito na década de 90. Eu tive até 2 exemplares. Um amigo meu conseguiu reproduzir na época, e a gente ficou com os bichos e tal. Tive 2 exemplares da baroni. A Phyllodes baroni é uma que tem um narizinho legal, assim, um bicho bem legal. Ele é até obstógrafo, sabe? Ele até tem uma toxina, mas eu não deixei de morder, ninguém sofreu acidente, ninguém morreu. Mas ela tem uma toxinazinha, um bicho que tem que tomar um certo cuidado. Mas o bicho come muito. Ele é muito comilão e metaboliza muito rápido. De verdade, é tipo cobra d'água. Sabe? Diego aí, Marcelo. Cobra d'água come e faz cocô muito rápido. E é mais ou menos assim, tá? E aí ele leva de 3 em 3 dias. Então, falamos lá em cima de Python e Boídeo, e aí ele trouxe a ressalva das Pythons de cabeça pequena, que você tem que tomar cuidado com essa questão de tamanho do alimento. Alguém também perguntou com relação a tamanho de alimento no questionário lá. Poxa, como é que eu sei o tamanho do alimento sem ser pelo peso? E aí, eu não tenho uma regra para te passar de para medir com paquímetro, comprimento do bicho, tal, não sei o quê. É meio que assim, cara, olha para a presa, tá? Olha, você sabe que a serpente vai esticar a mandíbula dela até um certo padrão, né? Ela dá uma esticada boa lá. Estica pra caraca mesmo. Mas não pensa no máximo, pensa numa forma normal. Olha a presa, olha a cabeça da cobra e pensa, poxa, é uma jiboia cabeçuda? Ela vai engolir essa presa numa boa. É uma epícrate cabecinha? É melhor eu fracionar isso aqui um pouquinho mais. De fato, é possível que o bicho vai engolir. Lembra sempre da história do coelho. Tu olha o coelho, tu acha que a cabeça passa, mas a barriga às vezes não passa. Então é muito mais do feeling. E é coisa que você vai pegar com o tempo. Tem coisa, cara, que é com o tempo. Vou trazer até uma coisa que eu falo eventualmente que é interessante. Cara, para você. Tem uma coisa chamada chá. O chá é uma sigla para a galera de desenvolvimento pessoal que tem a ver com desenvolver uma. Como é que é? Não é uma habilidade, não. Você desenvolve uma competência. Tá? Tem a ver com desenvolvimento de competência. O chá é conhecimento, habilidade, atitude. Vão ter coisas que você vai achar nos livros, isso é conhecimento. Então, é estudar em livros, ser acadêmico, buscar informação técnica, isso é conhecimento. Só isso não resolve a tua vida. Tem uma outra coisa que se chama habilidade. É o quanto você põe em prática esse conhecimento. Por isso que é tão importante você ter o conhecimento e também ter a habilidade, praticar. A tua prática é muito bom. Normalmente, tem duas formas de você errar, né? Tem uma forma boa de você errar, né? Tem uma forma boa de errar e tem uma forma ruim de errar. Como é que é a forma ruim de errar? É quando você põe em prática e você erra. Essa é a pior forma de errar. É a forma que você mais aprende, mas é a pior forma, é a forma menos inteligente de você errar. É com o teu próprio erro. Isso te custa dinheiro, tempo
e demora para você depois acertar, tá? Qual é a melhor forma de errar? É você aprender de você errar, é errar com o erro dos outros. Por exemplo, você fala com alguém que praticou e o cara fala, meu irmão, tem uma armadilha nessa parada aqui que o cara do livro não sabia, porque aqui no Rio de Janeiro a temperatura no dia tá 18 graus, no dia seguinte tá 37. E para esse cara, ele mora no Nordeste, ele não usa nem o aquecedor. Então, assim, deu mole quando ele escreveu esse artigo. Estou pegando aqui um negócio só para ficar esdrúxulo. Então, é você errar com o erro dos outros. Você economiza tempo, dinheiro e acerta mais rápido. E tem a atitude, que é você colocar em prática. Então, é você estudou e botou em prática o que você sabe. Você junta essas três, você desenvolve uma competência. Você sabe o conhecimento técnico, você busca a habilidade sua ou de outra pessoa e você tem atitude para implementar. Então, ó, tem a cobra, tá com dúvida no tamanho do rato, vai dando um rato menor e vai testando, até chegar no rato lá que você acha que já daquele lá já está forçando demais. Pronto, conseguiu responder essa pergunta, beleza? Espero que eu tenha respondido a pergunta dessa forma e aí já fica um conhecimento para vocês também, além disso, chá, conhecimento, habilidade, atitude, é o que você precisa para desenvolver uma competência, tá? Os três são muito importantes. Sem qualquer um dos três, você vai demorar e às vezes não vai conseguir desenvolver a sua competência. Alberto, no Butantan. Como é que eles fazem no Butantan? Lembrando que tem bicho pra caramba para alimentar. Os filhotes, eles alimentam a cada 15 dias com 20% do peso, tá? Os adultos, eles alimentam a cada 30 dias com 30% do peso, sempre colocando de forma fracionada. Ao invés dele colocar um ratão de X quilos ou X gramas, ele fraciona em dois ou três menores para facilitar a digestão e deixa o bicho lá 30 dias sem alimentar. Colubrídeos, eles alimentam a cada 7 ou 10 dias com 15% e 20% ou 20% do peso. Tá? Entra nesse processo todo. Existem outras literaturas que dizem que colubrídeos, no começo da vida, você alimenta a cada 5 dias, depois você alimenta a cada 10 dias, depois, na fase adulta, você alimenta a cada 15 dias. Cara, podem fazer variações nisso tudo, tá? São ideias que podem ser seguidas aqui. Aqui, eu trouxe aqui a observação da Botrops insulares, que eu já passei para vocês, e é isso aqui mesmo, ó. Quando você diminui o espaço físico do bicho, era isso mesmo, você acelera o trânsito intestinal. Então, animais acondicionados em caixas pequenas aceleram o trânsito intestinal, defecam mais rápido e absorvem menos nutrientes daquele alimento. Isso aqui que eu trouxe para vocês é uma observação da equipe técnica do Instituto Butantan, que não está, até onde eu entendi, em nenhum artigo científico. Tá? Então, isso aqui é algo que foi observado lá nos bastidores do Instituto Vital Brasil. Essas informações de bastidores são informações que a gente, na comunidade, compartilha o tempo todo e tem uma aceleração muito grande nesse processo. Até uma outra coisa que o Alberto trouxe para mim nesse fechamento aqui foi que, e aí não é uma crítica, tá, pessoal? É uma reflexão. A galera muito analítica, as pessoas muito mais novas, que estão vindo agora muito analíticas, isso tem um lado bom pra caramba, elas são menos fazedoras. Então, muita gente trava porque não achou ou algum lugar escrevendo, dizendo que é para fazer daquele jeito. Então, na dúvida, elas travam. Ou não conheceram uma pessoa que fala assim, cara, faz que eu compro o risco. Então, as pessoas analíticas costumam travar e não fazer. E aí acabam tendo um problema futuro pela falta de informação. E dentro desse mundo de serpentes, dendrobates, de herpetocultura como um todo, que é algo muito novo para o Brasil, e nós somos, a juventude hoje, a galera hoje é muito analítica, a gente está com uma galera que está se bloqueando e está travando, sabe? Porque não é fazedora. Os americanos são fazedores. Na dúvida, ele bota para fazer e aprende com o erro que vai dar. A gente aqui costuma, na dúvida, travar e deixar dar um outro tipo de problema porque a gente não tem uma informação que diz lá, faz assim, que assim vai dar certo. Então, o que eu quero trazer para vocês nesse conteúdo é assim, a minha linha de raciocínio é construir conceitos para que a gente possa olhar para a situação, analisar ela e fazer, e executar, para não ter um problema maior no futuro.
tá? Então, por isso que é importante ter essa questão técnica, ter a questão da habilidade também nesse processo todo, mas vocês desenvolverem a capacidade de vocês avaliarem uma situação e agirem de acordo com o que vocês acham que estatisticamente é a melhor forma de agir. E se errar, cara, tentar errar rápido ou errar pouco, tá? Para poder andar para frente. Isso aqui é um outro insight também que é de várias paradas. E aí aqui estou trazendo a minha forma de alimentação, que ela é cheia desses lugares variáveis, tá? Mas tem uma base, tá? Tem uma base científica por trás, mas é cheia desses lugares variáveis. Como é que eu alimento as minhas serpentes filhotes aqui em casa? Primeira coisa, qual é o meu objetivo? Bichos grandes, que bichos aproveitem a fase de crescimento da vida deles. Então eu quero realmente entupir eles de comida no começo da vida, para que eles cresçam o mais rápido e o máximo possível. E a gente sabe que nos 2 primeiros anos isso é o mais importante para o bicho crescer. E aí tem artigo científico, sim, dizendo que isso é verdade, tá? Quanto mais oferta de alimento o bicho tem nos 2 primeiros anos, maior ele fica, considerando as questões de predisposição genética e ambiente, enfim, saúde do bicho. Mas eu considero que o bicho ele tem que crescer o máximo que ele puder. Então, meus bichos são treinados para crescer. Então, eu vou lá e alimento a cada, às vezes, um intervalo de 5 dias. Se eu sentir que o bicho demorou muito para metabolizar aquilo ali, para diminuir, a próxima eu estico um pouquinho mais para 7 dias. Se eu sentir que ali agarrou alguma coisa, eu aumento para 10 dias. Mas a minha ideia é sempre manter perto dos 5 e 7 dias. 5 e 7. Alimentei, vi que o bicho digeriu rápido, o cocô está com a cara boa, o bicho está felizão já de novo, pronto para comer, vai comer de novo. Poxa, Vili, mas aí você não vai poder pegar ele. Não vou, porque eu não pego. A minha ideia não é ficar manuseando serpente aqui em casa. Eu tenho. E aí é o meu ritmo de vida. Eu tenho um monte de coisa para fazer que não me dá essa vontade de ficar manuseando os bichos o tempo todo. Eu manuseio meus bichos, às vezes, tem uma vez por mês. Uma vez a cada 15 dias, quando é muito, mas normalmente é uma vez por mês. Esse dia na comunidade eu ganhei. Foi o Mazinho. O Mazinho falou: Poxa, Vili, você tá deixando de lado a garota, né? A BCC. Você não está dando atenção para ela porque você não fala dela. E eu não falo dela porque, como ela está nessa fase inicial de alimentação para crescer, cara, eu praticamente não pego ela. Então ela fica só com a cabeça de fora do substrato, tomando comida ali. E aí eu tiro ela nessa hora, vejo como é que tá o corpo, não, tá legal aqui. Volta lá. Antes de alimentar, dou uma tiradinha de leve, tá legal, bota lá, mas manusear não manuseio. Então eu alimento bastante ela. A Macarena, que está na fase adulta, e meus bichos adultos, eu alimento a cada 15 dias com 15 ou 20%. E aí você vai ver que a grande verdade é que está todo mundo em linha, com uma média de 30% para bicho adulto, né? O Jorge alimenta fracionado, o Alberto alimenta de uma vez só, o Michael alimenta fracionado, eu estou fracionando aqui, mas está todo mundo dentro desse lugar. Provavelmente o Alberto não fraciona, porque com a quantidade de bicho que tem no Butantan, caraca, se ele alimentar a cada 15 dias, o bicho adulto, vai ser alimentação o tempo todo. É uma outra coisa que eles vão deixar de fazer. Então, quando eles alimentam a cada 30 dias, isso ajuda bastante eles. Um outro fator interessante que eu quero trazer para vocês, quando eu era mais novo, lá antes de vir esse boom agora do mercado de serpentes pet, eu dava um intervalo muito maior para alimentar as minhas serpentes. E principalmente porque eu não tinha. Bom, primeiro que eu não era adulto, não trabalhava, não tinha dinheiro, e essa é uma questão financeira. Então, como eu era um garoto novo lá e tal, não tinha muito trabalho, tinha pouco dinheiro, e meu pai, eu tinha que escolher o que eu ia pedir dinheiro para ele, e eu não gastava meu pedido todo com rato, né? Eu gastava, pedia outras coisas também. Pedia Lego, pedia, às vezes, depois foi tudo mais velho, pedia dinheiro para outras coisas. Mas eu tinha pouco dinheiro, então não conseguia comprar tanto alimento. E nessa época, tinha um agravante maior que não era fácil arrumar alimento para cola. Então, isso me atrapalhava a conseguir mais alimento. Então, eu alimentava menos. E meus bichos viveram muito, cara, muito. Eu tive bichos que viveram bastante. E nessa época, era muito fácil ter bicho. Então, eu cometi o erro de não ter bichos durante longo prazo. Hoje eu vejo que, pô, eu tive moluros, eu tive hortulanos, eu tive uns bichos gringos, eu tive a oportunidade de comprar reticulados, legalizada. Eu tive a oportunidade de comprar Blood Python. Eu tive a oportunidade de comprar Python Ball a R$ 150, que era legalizada. Piton Moluros a R$ 200.
Piton curtos a R$ 200. Eu tive lá, comprei algumas e não fiquei com elas. Iam ser bichos que eu ia poder ter até hoje e provavelmente não estar vivos. Né? 30 anos, os bichos iam estar aqui comigo. Mas eu não tinha essa cabeça e acabei vendendo meus bichos. Até deixar um outro ensinamento. Se vocês tiverem a oportunidade de ficar com os bichos para sempre, fiquem. Tá? Então, por isso eu alimentava menos. Hoje eu alimento assim. Colubrídeos, eu mantenho aqui, trouxe uma observação que para mim de 7 a 10 dias, de 15 a 20% é algo que eu faço. Eu vario minha alimentação entre as estações do ano. Quando está mais frio, eu aumento o intervalo. E quando está mais quente, eu encurto o intervalo. Tá? Isso eu faço de fato. E condições físicas e comportamentais do bicho. Se o bicho tá, eu vejo que o bicho está gordo, eu reduzo a quantidade de alimento e aumento o intervalo. Se eu vejo que o bicho pode engordar mais, eu faço ele engordar. E a ideia é essa, para que ele cresça. Só que quando está crescendo, ele engorda menos. Beleza? Silvia, pode se desmutar e perguntar. Boa noite. Consegue desmutar? Show. Agora sim. Boa Olha noite, só. pessoal. Bom, em relação à temperatura, você falou que nos dias mais frios você reduz o tamanho da alimentação e tal. Uma dúvida ou uma curiosidade que eu tenho é, como nos terrários tem a temperatura constante, quer dizer, variável de 26 a 30, 31 graus, isso se mantém, mesmo no inverno. No verão não chega porque, como está calor, não atinge os 25, 26 graus para ligar a lâmpada. Mas se mantém nessa temperatura. Então, eu mantenho sempre a mesma faixa de peso do alimento. É porque eu aqui eu não tenho aquecimento de ambiente, eu tenho aquecimento da placa. Então eu no entorno não fica tão quente. E aí eu gosto de Entendi. fazer algumas variações porque e aí é porque eu gosto, tá? Eu gosto de deixar ela sentir que está rolando uma diferença de temperatura. Então, assim, na época de mais frio, eu não mantenho tão quente o termostato. Eu dou uma variadazinha dele para ficar ali 28, 30 graus. Eu sei que no verão fica mais de 30 graus, que a temperatura externa aqui fica maior, sabe? Então tem uma Uhum. temperaturazinha. Aí eu aproveito isso para poder alimentar ela mais. Aí quando chega o inverno, eu alimento um pouco menos, sim, até mesmo para dar uma. É como se eu estivesse dando um estresse, né, sem estressar, de variação de nutrientes, de variação de alimento. É mais porque eu tenho um drive também de dieta que, enfim, quando você tem um determinado estresse de alimentação, né, você reduz a oferta. Quando você volta a alimentar muito, você aumenta a taxa de absorção, porque o corpo pensa assim, caramba, estava meio escasso de comida e agora voltou a fase em que a comida está abundante. Deixa eu aproveitar o máximo possível para eu dar uma alimentada melhor. Mas é uma linha que eu faço aqui, tá? Assim, a galera, pelo que eu acompanho, mantém mais ou menos sempre tudo igual e tá tudo bem. Mais importante desse lance é a questão da gordura do bicho.